Prazer, robô. Eu sou robô do Bolsonaro. Quando colocaram aquela camisa no peito, meu partido é o Brasil, o meu partido é o Brasil, sim. O meu partido não é este Bolsonaro. Votei nele, fiz campanha, paguei mico de robô, paguei mico. Pode me zoar, esquerda, eu mereço. Fiz isso sim, porque eu acreditei que ele seria uma diferença, ele traria uma mudança para o país, mas me mostrou agora que ele é mais do mesmo. Fala, seus mal diagramados! Durante muitos anos, o Bolsonaro disse que não faria um governo de toma lá, dá cá. Desde que assumiu, ele mostrou que isso já é mentira, né? Afinal de contas, os ministros dele são do DEM, são de vários partidos fisiológicos que a gente conhece muito bem por parasitar todos os governos possíveis. Mas, no governo do Jair Bolsonaro, ainda tem um bônus. Além do toma lá da cá, tem a indicação também de amigos dos filhos, a famosa filhocracia. Todo playboy de condomínio e Olavete que já conversou com o Eduardo, com o Flávio, com o Carluxo, tem ganhado alguma indicação para o governo do Jair Bolsonaro. Os novos nomes são Alexandre Ramagem, que vai comandar a PF no lugar do Maurício Valeixo, e Jorge Oliveira, que está cotado para substituir o Sérgio Moro. Porque eu acreditei que ele seria uma diferença, ele traria uma mudança para o país, mas me mostrou agora que ele é mais do mesmo. Os dois são amigos íntimos da família e o Bolsonaro já foi questionado por isso lá no curralzinho na frente do Alvorada. A resposta não podia ser diferente, foi aquela bravata de tiozão que ele costuma soltar quando está acuado. E aí, qual que é o problema, tá ok? Vou indicar quem? Vou indicar amigo do Lula? É, mais ou menos isso que ele falou. Na cabeça dele, com certeza, ele queria citar Lula, mas já devem ter avisado pra ele que a obsessão tá indo longe demais. Bolsonaro não liga, ele acha que tá tudo certo, tá tudo bem, coloca amigo da família, coloca gente que não tem experiência nos cargos, e aí? O importante é evitar que os próprios filhos dele sejam investigados. É porque a Polícia Federal estava chegando pertinho ali do escritório do ódio, do gabinete das fake news, que tem como comandantes, e todo mundo sabe, Carluxo e Eduardo Bolsonaro. Não precisa nem de investigação, tá? Não precisa de investigação não. Pega os tweets que eles fizeram durante os últimos anos e a gente vai ver quem está por trás. Temos aí outros nomes, se quiser, liguem pra gente aí, Polícia Federal. E do outro lado, o Flávio, que está envolvido no esquema de rachadinha e milícias em Rio das Pedras, também pode ser preso. Aquele medo que o Bolsonaro tinha de que um dos filhos dele fosse parar na papuda durante aquelas trocas de mensagem com Dudu Piroquinha lá por 2016, está bem próximo de acontecer. E isso, claro, pode ser evitado. E como vai ser evitado? Aparelhando todas as instituições possíveis. É isso que o Bolsonaro está fazendo. É isso que o Bolsonaro faz desde o começo. Ele realiza tudo aquilo que ele falava que o PT fazia. Basicamente, o governo dele tem se constituído aí apenas de um projeto pessoal de poder e um projeto pessoal de se defender também. Agora, você imagina só, se amigos dos filhos do Lula, da Dilma, do Temer, até vai lá, do FHC, estivessem sendo colocados em todos os pontos estratégicos dos governos deles. O Bolsonaro já teria estrelado, né? Já teria aí desejado a morte de todos eles, colocar os caras na ponta da praia, entre outras bravatas que ele costuma falar contra os inimigos. E se fosse o Lula ou a Dilma principalmente, você já imagina como estaria nesse momento a Globo News, a Jovem Pan, até mesmo o STF, né? O pessoal ia até fazer aí um plebiscito para a volta da guilhotina. E aí, claro, eles tentariam fazer com que isso fosse aprovado para penalizar o presidente. Vamos começar aqui pelo Alexandre Ramagem, né? Antes de mais nada, eu queria explicar para vocês que o Ramagem é aquele homem que está na foto usada pela página Museu da Direita Histérica, assim, aquele cara que tá gritando assim, super emocionado durante uma manifestação, é o Alexandre Ramagem. Mas ele tem aí um histórico que talvez o qualifique não
para ser o maior comandante da Polícia Federal no Brasil, mas para ser um integrante do bolsonarismo, já que o bolsonarismo é feito por desqualificados convictos. Ele foi chefe da segurança do Bolsonaro em 2018. Sim, aí você já vê que nem para a Polícia Federal ele é qualificado. Afinal de contas, o Bolsonaro tomou uma facada enquanto ele chefiava a segurança do futuro presidente. E o Ramagem é bem íntimo da família, íntimo a ponto de ter passado o último Réveillon com o Carluxo e o Léo Índio nessa foto maravilhosa aqui, essa foto que tem praticamente várias e várias tags da direita coxinha, em que o Léo Índio faz aquela carinha de quem tá gostando demais e o Carluxo aparece entre os dois ali, sempre olhando pra ver se o Léo Índio não tá dando aquelas escapadinhas que ele deve dar, porque aguentar o Carluxo também deve ser difícil. Essa indicação diz muito sobre a mente bolsonarista. Eles são contra o aparelhamento da PF, mas se o mito fizer, tudo bem. Eles são contra a ditadura dos governadores, mas se o presidente agir como um ditador, tá tudo bem, tá certo, afinal de contas as pessoas não deixam o homem trabalhar. E acabou a mamata, mas se a mamada continuar no sigilo dentro do governo, tá valendo. Usar o cargo apenas para se beneficiar e proteger os filhos não deveria ser do feitio de alguém que foi democraticamente eleito. Sim, nós podemos aí pensar que antes disso houve um golpe para que o Lula saísse da eleição, tudo bem, mas ele ganhou 57 milhões de votos. E tem gente que votou nele que tá um pouquinho, sim, um pouquinho, não muito, tá? Tá um pouquinho triste com essas atitudes do presidente, então fica difícil até pro gado muitas vezes defender. Quem está ainda com Bolsonaro já é caso de psiquiatria, tá em outro departamento. Bolsonaro praticamente acha que é dono do país, né? Mas também ele não traiu ninguém, vamos ser sinceros, ele sempre falou que se pudesse dar o filé mignon pros filhos ele daria, que ele faria tudo pela família e não pelo país. Dessa maneira, ele vai ficar aí os próximos anos sempre advogando em causa própria. Mentalmente, o Bolsonaro funciona como se estivesse na época das Sesmarias. Talvez ele nunca tenha saído de lá. Afinal de contas, ele já deu muitos exemplos de que é uma mente pra lá de antiquada e obsoleta e só está aplicando na presidência aquilo que ele acha que é o correto, que é ser uma espécie de dono e não presidente do Brasil. E ainda teve aí a indicação de Jorge Oliveira pro lugar de Sérgio Moro. O cara é tão amigo, mas tão amigo da família, que já trabalhou no gabinete do Piroquinha e também foi aí um padrinho de casamento dele e da Heloísa Wolff no ano passado. É bom você indicar esse tipo de gente não para o Ministério da Justiça, mas para ser seu padrinho, porque ele sendo seu empregado, você sabe o quanto ele ganha. E sabendo quanto ele ganha, o cara não pode dar desculpa de te presentear com um liquidificador, com uma cafeteira elétrica, com processador. Ele tem que dar um presente bom. Se você paga bem, o mínimo que você espera é um cooktop, né? Eu pelo menos esperaria uma geladeira com Bluetooth, algo do tipo, não aceitaria menos. Ele trabalha 15 anos com a família, tá na reserva da PM, o que, de fato, não o credencia para ser ministro da Justiça, mas o credencia para ocupar uma posição que o presidente quer muito, que é de fiel escudeiro dos filhos, para evitar que as investigações cheguem até o Carluxo, ao Flávio e ao Eduardo. Isso ele pode sim desempenhar muito bem. Mas sendo uma pessoa pouco capacitada, o Jorge Oliveira está aí numa posição correta para o bolsonarismo, né? E o Jorge Oliveira, quando sair desse governo, caso ele assuma, ele com certeza será colocado no livro dos recordes, porque ele conseguiu uma proeza que ninguém esperava, que é ser pior do que o Sérgio Moro. Tem muita gente surpresa com essas atitudes do presidente, mas esquece que não é a primeira vez e nem será a última que ele indica pessoas próximas da família. Vamos listar aqui alguns outros conhecidos dos filhos que integram o governo oficial ou não oficialmente. Por exemplo, Gustavo Montesano, presidente do BNDES. Ele foi indicado depois de mostrar que tem sim o perfil do bolsonarismo. Ele é amigo do Eduardo e é conhecido por ser um playboy que derruba portão de condomínio quando fica muito louco. Isso fez ele ganhar o BNDES para cumprir uma meta estabelecida pelo presidente. Qual é essa meta? Desvendar a caixa preta do BNDES. O problema é que o Gustavo foi lá, desarmou essa caixa preta e lá no fundo, não encontrou uma estrela vermelha do PT. No máximo, encontrou
o Luciano Hang, velho da van, dando tchauzinho. E aí eles falaram, não, deixa quieto, fecha de novo essa caixa preta aí, vamos trocar de assunto, não vale mais a pena dar uma olhada. Gustavo Montezano começou até a ser meio criticado pelo Bolsonaro, ele falou, não, ele é um menino, ele é muito novo, acho que ele vai ter que dar uma olhada de novo nessa caixa preta do BNDES. E aí o Bolsonaro já coloca aquela prática típica da ditadura, né? Vamos aí torturar a verdade até ela dizer o que nós queremos. Alan dos Panos, sim, aquele comunicador que tem 6 metros de pé direito de gengiva, é um integrante do governo, não oficial, entendeu? Mas aí isto é, descobriu que Alan dos Panos, que até pouco tempo atrás tinha que decidir se almoçava ou comprava um maço de cigarro, tá morando numa casa bem confortável no Lago Sul, em Brasília, num lugar em que os aluguéis custam entre 10 e 30 mil reais. Além disso, o Alan desfila por aí com um Corolla que teria sido alugado pelo Eduardo Bolsonaro. Alan pode estar ganhando até 100 mil reais para defender o governo nas redes sociais. Não é pouco não. A Isto É que fez essa matéria e descobriu esse valor aí. Pensando bem, por que eu vou criticar o Alan, né? Por 100 mil talvez eu também defenderia o Bolsonaro. E isso sem contar o próprio Olavo de Carvalho, que vive lá na Virgínia e ninguém sabe como se mantém. Mas aí não temos provas, ficaremos apenas aqui nas suposições. Agora, um que a gente tem prova é o principal discípulo do Olavo de Carvalho, que é o Sorocabanon, Felipe G. Martins, que ganhou um cargo de assessor especial para assuntos da política exterior no governo Bolsonaro. Praticamente, ele usa os estudos de inglês para ler os principais veículos de extrema direita lá de fora e fornecer informações para o presidente. Nesse momento ele deve estar fazendo o quê? Explicando para o Jair o quão importante é ele indicar o uso de pinho-sol para que as pessoas se protejam da Covid-19 e voltem a trabalhar. É isso aí, esse é o resultado de tudo que fizeram no Brasil desde a puxada de tapete contra Dilma. Enfraqueceram as instituições e hoje elas não servem mais pra nada. E com um presidente que passou 30 anos apenas destilando ódio e preconceito, as coisas pioram um pouquinho mais até do que na época do Temer. E é isso aí, galera, para todo mundo que gosta do canal e quer que a gente continue produzindo conteúdo, temos nossas formas de financiamento coletivo como Apoia-se, Seja Membro e nossa conta que você pode depositar lá. E para todo mundo que quer continuar acompanhando o que a Galanz faz fora do YouTube, temos nosso Instagram, Twitter e Facebook. É isso aí. Para todo mundo que acreditou que a mamata ia acabar, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.